caminhada da vida de Jesus. Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sacerdote, e decidiram que prenderiam Jesus e o matariam em outra data que não fosse na festa da Páscoa. Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto sentavam-se à mesa, Jesus lhes disse: Eu lhes garanto, um de vocês irá me trair. Então alguns discípulos ficaram por falar a respeito dele. Porém, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, pergunta: Será que sou eu? Jesus lhe responde: É como você acaba de dizer. Após ter dito essas palavras, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam. Este é meu corpo. Terminando a ceia, Jesus levanta-se com os seus discípulos e se dirigem ao Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus parou entre eles e lhes disse: Esta noite, vocês todos vão ficar desorientados por minha causa. Pedro então responde a Jesus: Ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus então declara: Eu garanto a você, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro ainda insistiu. Ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. E alguns discípulos disseram a mesma coisa. Eu também não, mestre. Eu também não, mestre. Eu também não, mestre. Então Jesus foi com todos os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Chegando lá,
disse a eles: Sente-se aqui, enquanto vou ali rezar. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Sente-se aqui, enquanto vou ali rezar. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com os joelhos por terra e rezou. Você acredita mesmo que um só homem será capaz de carregar esse grande fardo? São os pecados do mundo inteiro. Você não precisa servir a eles, basta curvar-se diante de mim. Pai, seja meu refúgio e rocha firme. Quem é seu pai? Onde ele está? Olhai os homens, eles são ruins. Eles não merecem o seu sacrifício. Nem os seus pôde esperar o tempo acordado contigo. Você vai se sacrificar por eles? Pai, dai-me forças. Abá, meu pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Afaste-se de mim, Satanás, vai para longe. Você vai se arrepender, Jesus. Você vai se arrepender, Jesus. Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou. Pai, se é possível, afaste de mim, cara. Contudo, Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com 2 guardas armados, assustando os 3 discípulos. E disse a Jesus: E o beijou a face. E os guardas que ali estavam avançaram sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu um dos guardas, cortando-lhe a orelha. Jesus, então, vendo aquilo, lhe disse: guarde a espada na bainha, pois todos aqueles que usam a espada, pela espada morrerão. Assim, Jesus, tocando na orelha mutilada do guarda, a reconstituiu novamente. E os 3 discípulos, assustados, abandonaram Jesus e fugiram. Aqueles que prenderam Jesus o levaram até a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os demais guardas o aguardavam. Pedro, sempre seguindo Jesus de longe, foi até a casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como que terminava tudo. Ao mesmo tempo, o chefe dos sacerdotes, Caifás, procurava algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora apresentasse muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 testemunhas que afirmavam: Este homem disse que destruiria o templo de Deus e o construiria novamente em apenas 3 dias. Então o sumo sacerdote Caifás levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunhos dizem contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote Caifás disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus respondeu. é como você acabou de dizer. Então cuspiram no rosto de Jesus e esbofetearam. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio da casa do sacerdote, quando aproxima-se uma das criadas e disse: Você também estava com Jesus. Mas Pedro, com medo de o acusarem, negou diante de todos.
Não sei o que você está dizendo. Então Pedro, afastando-se para sentar em outro canto do pátio, aproxima-se dele outra criada e lhe disse: Esse também estava com Jesus, ô Nazareno. Mas Pedro nega outra vez jurando. Nem conheço este homem. Pouco depois, se aproxima uma terceira criada que lhe diz: É claro que você também é um deles, pois seu modo de falar o denuncia. Então Pedro, com medo, começou a maldizer e a jurar, dizendo: Não conheço este homem, eu juro, não conheço este homem. Nesse instante, o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, arrependido, chorou amargamente. Logo ao amanhecer, os chefes dos sacerdotes convocaram um conselho contra Jesus, para o condenarem à morte. Eles o amarraram. E o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus seria condenado à morte, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata que havia recebido para entregar a Jesus. E disse ao governador Pilatos: Pequei entregue na morte, sangue inocente. Então o governador Pilatos responde com grande rancor: E que tenho com isso? O problema é seu. Então Judas, com muita fúria, jogou as 30 moedas de prata no chão. Saiu arrependido e foi se enforcar. Nesse instante, 2 guardas o tiraram da corda. Então Jesus, olhando para os olhos de Pilatos, lhe disse: É você que está dizendo. Pilatos novamente pergunta: Mas não estou ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não responde uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um famoso prisioneiro chamado Barrabás. Dessa forma, pediu a um dos guardas que o buscasse. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que eu chamo de Messias? Mas a multidão que ali estava nada responde. De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos sentava-se no tribunal para pensar um pouco, uma de suas mulheres lhe disse: Não se envolva com este justo. Esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os chefes dos sacerdotes que estavam no meio da multidão convenceu a todos para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar à multidão: Qual dos dois vocês querem que eu solte?
Então toda a multidão presente grita em grande voz: Barrabás! Barrabás! Pilatos então faz uma nova pergunta à multidão: E o que eu vou fazer com Jesus que eu chamo de Messias? Novamente a multidão grita com grande euforia: Seja crucificado! Então Pilatos, surpreso com a multidão, tenta esclarecer suas dúvidas. Mas que mal ele fez? A multidão, porém, grita com mais força: Crucificam! Crucificam! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma grande revolta. Então mandou as suas criadas trazerem água. Lavou as mãos diante da multidão. E disse: Não sou responsável pelo sangue deste homem, é um problema de vocês. Então o governador Pilatos ordena para soltarem Barrabás. Tô livre! Tô livre! Tô livre! E manda crucificarem Jesus. Em seguida, os guardas levaram Jesus até o palácio de Caifás. Juntando-se com toda a tropa, tiraram-lhe a roupa. Os apóstolos. Hã? É lá? Esse está aqui, ó, cara. O vestiram com o manto vermelho. Vai, fala que vocês vão lá na frente. Puseram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Deixa. E ajoelhando-se diante de Jesus, zombaram dele, dizendo: Salve o rei dos judeus! Depois de zombarem dele, tiraram o manto vermelho que havia colocado, o vestiram com as suas próprias vestes. Daí saem para o longo caminho dos seus sofrimentos. Segunda estação: Jesus carrega a cruz. Pedimos a todos que afastem para que a gente possa colocar o carro à frente da procissão. Jesus vai passar aí.